Com o advento do Excel, tornou-se necessário que todos os softwares fizessem uma comunicação direta com as planilhas de dados. Nossa vida desde a criação do Excel mudou completamente com a aquisição de dados em sua grande maioria de sites publicando dados no formato de Excel, no formato CSV. O Python tem uma ferramenta, tem diversas ferramentas e em diferentes bibliotecas para a importação de dados que estão no Excel. Então o objetivo desse vídeo de hoje é exatamente a gente mostrar uma das ferramentas com uma das bibliotecas para quem está iniciando entender o processo de importar dados que estão no Excel para dentro do Python. Tá? Então na aula de hoje eu vou começar apenas fazendo um exemplo com uma planilha chamada teste.xlsx. Tá? Na minha versão do Excel, a planilha, por exemplo, o nome das planilhas aqui embaixo, né, são planilha 1, planilha 2. Se a sua for em inglês também, né, sheet 1, 2, 3. Se você tiver uma planilha chamada fluxo, enfim, o nome aqui é o nome que você vai levar para o Python, tá? Então, com esses dados aqui, ó, coluna A marcando o primeiro dado, segundo dado, terceiro dado, quarto e assim por diante. A coluna B, eu inventei aqui 6 dados, 10, menos 4, 2, 3, 11 e 12. Tá? E essa planilha, esses dados é que eu quero que sejam lidos pelo Python. Tá? Então lá no Python, a primeira coisa que vocês têm que fazer é chamar uma das bibliotecas. Como eu disse, essa é só a primeira, é uma delas. Tá? Se você for usar depois o Pandas, o DataFrame, por exemplo, você tem outras formas de importação e exportação para o Excel. Então, nesse primeiro contato com uma biblioteca que importa dados do Excel, essa biblioteca se chama XLRD, que vem de Excel, primeira parte, né? Excel Read, ou seja, você vai importar dados que estão no Excel. Eu vou fazer aqui passo a passo com vocês no Python para ficar um pouco melhor de entender do que mostrar apenas no slide, tá? Então eu vou trazer aqui os meus dados que estão na planilha, eu vou abrir minha planilha. Então a minha planilha em Excel é essa, com os mesmos dados que estavam ali no slide. Ó. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e os dados que eu criei para que a gente leve esses dados dessa planilha, desse arquivo chamado teste.xlsx para dentro do Python. Tá? Vou deixar ela minimizada aqui. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui no Python é chamar a biblioteca XLRD, que é o que eu vou fazer aqui agora. Então, import a biblioteca XLRD. O próximo passo que você tem que fazer é abrir o arquivo. Para abrir arquivo, você não pode simplesmente colocar um comando de abertura de arquivo sem guardar esse arquivo numa variável. Então eu vou criar aqui uma variável chamada, por exemplo, WB. Por que WB? Por que WB? Para lembrar de workbook, tá? Que é uma função exatamente do Python para trazer planilhas que estão no Excel. Então essa variável WB vai receber a biblioteca xlrd. E a função de abrir arquivo se chama open. E aqui já aparece, ó, Open Workbook. Tá? Aqui no Workbook você vai colocar exatamente o nome da planilha que você quer trazer os dados com a extensão XLSX. Então, no caso aqui, o nome da minha planilha é teste.xlsx. Tá? E agora, eu preciso colocar qual é exatamente a planilha que eu quero buscar. Então o arquivo é teste xlsx e tem planilha. No meu caso, desse exemplo, o nome da minha planilha lá se chama planilha 1 com o P maiúsculo. Tá? Então eu vou criar uma variável P para receber um segundo comando dessa biblioteca, que é a variável que está com o arquivo, que eu chamei de WB,
E aí vem o comando ponto, né, que é sheet de planilha. E aqui você pode chamar a planilha por índice, por nome, por nomes em plural. Eu vou chamar pelo nome dela, tá? Sheet by name. E esse sheet by name, exatamente, você tem que colocar aqui o nome da planilha que você quer trazer os dados. Então, planilha 1. Tá? Gravei, então, agora a planilha como variável P. Essa variável P, agora eu posso escolher qual a coluna que eu quero transferir os valores para o Python. Então, por exemplo, se eu chamar x para pegar a coluna A, então o x vai ser P, que é onde está a minha planilha, agora aqui dentro do Python, a planilha está com o nome P, ponto. O comando para pegar a coluna A é call, tá? Underline, values, e aqui o nome da coluna, como a gente tem que lembrar de lista e de vetor, a gente vai usar por numeração. Então, a coluna A do Excel aqui é a coluna 0 no Python. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa para uma variável chamada y, onde vai ser p.call underline values e a coluna B, porque eu tinha duas colunas lá, né, coluna A e coluna B, a minha coluna B vai se chamar número 1. Então é 0, 1. Esses valores foram para dentro do XY e é basicamente só isso que é a importação. Então, abre o seu arquivo com Open Workbook, transfere a planilha sheet by name para a variável P, usa-se o comando call de coluna, underline values e o número 0 para A, número 1 para B, número 2 para C, número 3 para D e assim por diante. Tá? Bom, rodando o programa, a gente vem aqui no console. Se você colocar print x, por exemplo, você vê lá exatamente os números da coluna A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você colocar print y, você vê os números da coluna B. 10, menos 4. Então os dados já estão no Python. Todos os dados das duas colunas estão no Python, como a gente viu. Bom, então eu transferi a coluna inteira como variável x e transferi a coluna inteira como variável y. E se a gente imprimir o x, a gente vê os valores. Se a gente imprimir o y, a gente vê os valores. Tá bom? Uma outra forma de você trazer esses valores é você observar eles se eles estiverem em linha. Aí o comando não é call underline values, mas é row de linhas. Então, se ao invés de xy você quiser, por exemplo, vamos criar aqui a variável xlim e a variável ylim, para não confundir, né? Eu vou usar aqui então o row de linha e vou usar aqui o row de coluna. Tá? O que vai ser aqui então? Row values 0 e row values 1. Vamos rodar para a gente ver. Então, rodei. Vem para cá. Se você colocar xlim, vem o número 1 e 10. O que é o número 1 e 10 que veio para dentro do Python? 1, 10 é exatamente a primeira linha, por isso que o comando se chama row. Então eu só peguei dois dados porque só tem os dois dados na primeira linha. O primeiro é da coluna A, o segundo da coluna B. Tá? Se você colocar aqui o ylim, você tem a segunda linha e o segundo dado da coluna. Então, ó, segunda linha 2 e menos 4. Tá? E assim por diante. Então você pode trazer os dados que estão no Excel ou por call de colunas, né, ou por row, se os dados estiverem exatamente disponibilizados em linhas. Tá? Então o comando call e row tem um subcomando chamado values, né, que são os valores, onde aqui indica qual, nesse caso aqui, qual a linha, e se for aqui call de colunas, indicará qual é a coluna, se é a coluna A, a coluna B, e assim por diante. Tá? Você pode também utilizar esses dados com o for, como já mostramos em vídeos anteriores. Então, vamos ao invés de fazer isso, tem um outro comando que você pode descobrir quantas linhas existem e quantas colunas existem na planilha. Então vamos supor que eu quero descobrir o número de linhas e de colunas. Então eu vou criar uma variável lim. Essa variável lim vai ser exatamente para medir o número de linhas da planilha. A nossa planilha então se chama P, então eu vou fazer p.nrows, tá? p.nrows vai me voltar quantas linhas tem na planilha.
Eu vou criar a variável col, que vai ser p.ncos, que vai me dizer quantas colunas tem nessa planilha. Então, se você rodar aqui, ó, e colocar aqui lin, ele me diz que tem 6 linhas. Se você colocar col, ele vai me dizer que tem 2 colunas, tá? Então, n-rows volta o número total de linhas, n-cols o número total de colunas. Então, você pode fazer uma combinação de coisas que existem com o workbook. Né? Então, se a gente voltar, por exemplo, para cá, vou voltar alguns comandos. Voltar para o nosso col-values, tá? Então eu tenho aqui o x e y. Vamos rodar de novo. Rodou, funcionou. Colocou o x, ó, colocou o y, tá bom? E agora eu quero adicionar essas duas variáveis numa única lista, ou seja, como misturar a lista com as coisas que estão no Excel. O primeiro passo é você deixar a lista vazia. Necessariamente, você, ao criar uma lista, tem que dizer para o Python que a lista está vazia. Tem duas maneiras de você preencher, por exemplo, os dados que foram puxados da Excel para dentro de uma lista. Uma delas é você jogar direto com o append. Então, se você chegar aqui e colocar dados.append e aqui dentro colocar o P da planilha que você puxou, né, ou seja, a planilha inteira, dados agora vai virar uma lista que é a própria planilha. Né? Então eu vou rodar aqui, ó, rodei, vou lá no console e vou colocar dados. Né? Ele veio com formato de Excel, tá vendo? Ele está mostrando aqui pra gente. Se você colocar print dados, opa, eu errei, print dados. Tá? Ele está colocando no formato de Excel. Por quê? Porque ele adicionou o formato que estava aqui com o formato de Excel. Tá? A gente então adicionou a planilha inteira que estava lá. Você pode colocar nesse dados, por exemplo, mandar ele colocar o dado somente do X. Tá? E aí quando você colocar aqui dados, ele tem o X. Você pode colocar o dados x,y. Ou então, colocar só dados x, né? E depois colocar o dados.append como y. Né? Rodei aqui, print dados. Olha lá. Então, dessa forma aqui, você criou duas colunas, como você pode ver aqui. Ó. Se você colocar dados aqui, ele mostra pra gente. Tá vendo que tem duas aqui, dois colchetes? Significa que o primeiro colchete indica a coluna A, que veio lá do Python, do Excel, e o segundo colchete mostra a coluna B, que veio do Excel, dentro de um colchete maior. Por quê? Porque é uma lista. Tá? Então, se você colocar ele inteiro como planilha, ele vem no formato de Excel para você usar com dados para frente. Se você quiser colocar com variáveis separadas, coloca um append para X, coloca um append para Y, tá? E aí você adicionou os dois. Uma outra forma que você pode fazer é usando o for. Como que você faria então aqui, colocando os dados que estão nas colunas dentro da nossa lista dados usando o for? Você coloca então for e em range, aí você vai dizer, mas de quantas colunas? Pois é, porque o range, como eu estou adicionando por colunas, eu tenho que dizer para ele no for qual é a quantidade de colunas. Tá? Então a gente pode buscar aquele comando que eu acabei de falar para vocês, para salvar as linhas e as colunas. Então, por exemplo, se eu criar aqui linha, variável linha vai ser p.nrows, variável coluna, vou chamar de coluna, ou coluna mesmo, vai ser igual a p.ncos. Observe que é plural, tá? Então, o dados, a nossa lista dados começa vazia, e ao invés de usar o append sozinho, como eu fiz, eu posso usar o for. Então, for i in range de col. Então, aqui ele vai automaticamente, quando eu não coloco a vírgula e o passo, ele pega o total. O col, na verdade, eu tenho o quê? Eu tenho duas colunas. Né? Então ele vai vir como formato, você pode colocar o 2 aqui, ou colocar o col para ele descobrir o número de colunas. Ele vai
pegar a coluna 0 e a coluna 1. Então, 2 pontos, e aqui a gente vai colocar o quê? Coluna, ou só col, vai ser igual à nossa planilha p.col_values, que é exatamente o índice da coluna que você tem, né? Se você achar que o col vai confundir, porque pode confundir com o col, com a coluna daqui, né? Porque na verdade não é col, desculpem, é coluna. Porque a nossa variável de que está pegando o número de colunas se chama coluna. Pode colocar aqui col para dados, alguma coisa assim, tá? Só para você salvar coluna a coluna. Então, quando o i está na coluna A, que é 0, ele vai pegar com o comando colValues toda a coluna de uma vez e guardar na variável colDados, ou seja, transforma praticamente ela numa outra lista, tá? Ou numa variável que é lista. Só que o que acontece aqui? Quando você pegou essa coluna, tem que guardar em algum lugar. Na hora de você inserir numa lista, essa variável aqui vai ser salva numa lista. De que jeito? Usando. Aí tem que usar o append. Então, dados.append, abre parente, colDados. Tá? E terminou o programa. Se você quiser ver o resultado, a gente coloca já de cara aqui um print dados para a gente ver o que vai sair. Então, vamos rodar. Né? Rodou, lá, de novo, repetiu o que tinha antes. Então, você pode exatamente ter um append do Excel, que veio do Excel, sem usar o for, como eu tinha feito, ou você pode fazer um append, isso para a lista, ou você pode usar um for para anexar dados que vieram do Excel, também usando o append, mas aí passo a passo, coluna a coluna. Você vai dizer qual a vantagem disso? Porque ao invés de você usar um append diretamente com a coluna, você pode, pulando de 2 em 2, se você tiver muitas colunas, 300 colunas, e você quer pegar a primeira, a quarta, a quinta, ou você quer pular de 3 em 3, você pode fazer um for rápido, começando do 0 até o total de colunas, vírgula, e aqui você coloca 3, então ele vai pulando de 3 em 3 colunas para trazer os dados para dentro da sua nova lista, tá? Então, com isso, você formou dados, colocou dados exatamente dentro de uma lista que estava vazia. Né? Você vai dizer, qual a vantagem então disso? Bom, aí você pode colocar aqui, por exemplo, todas aquelas ferramentas que em outro vídeo eu já coloquei, que é, por exemplo, se você colocar dados, o que será que vai ter aqui? Eu vou ampliar para vocês aqui a letra para a gente ver, e vou diminuir um pouquinho a área de script aqui, tá? Então você pode colocar aqui, se você colocar aqui dados, vem a lista inteira. Mas se você colocar dados 1, o que será que volta para você dados 1? Volta apenas a coluna B. Então esse 1 indica a coluna B, lá do Excel. Se você colocar dados 0, volta a coluna A do Excel. Se você colocar dados 1, e aqui um segundo colchete com 2 pontos, volta de novo a coluna B. Mas suponha que você não queira todos os dados. Então você coloca dados da coluna B indo do 0 até 3, por exemplo. Tá vendo? Volta apenas 3 dados. O primeiro, o segundo, o terceiro dado, ou seja, primeira, segunda e terceira linha da coluna B. Então, todo aquele ferramental que a gente tinha de lista, né, começa a ser válido para dados que vieram do Excel. Então, dados 1 é coluna B, eu quero pegar os 3 primeiros dados das 3 primeiras linhas. Você pode ir pulando os dados que estão aqui de 2 em 2, por exemplo. Então você pode adicionar coisas, você pode trocar colunas apenas mexendo com o primeiro parâmetro, enfim. Tudo que foi visto no vídeo em relação à lista começa a ser válido com os dados que você puxou através do for diretamente da planilha Excel chamada text.xlsx. E aí você pode, por exemplo, você quer calcular qual o valor da soma total da coluna B. Você pode vir aqui e colocar soma é igual a sum, né? Lá o comando sum de lista, dados, coloca 1 aqui, por exemplo, e coloca, por exemplo, de todas as linhas da coluna B. O que isso está fazendo? Se você colocar print soma,
ele está somando para você, olha lá, 34. Quem que é 34? Vamos voltar para o nosso Excel aqui. Se eu colocar aqui igual a soma da primeiro elemento até o sexto elemento da coluna B, 34. Esse 34 aqui é exatamente o 34, ou seja, a soma de todos os elementos da coluna B. Veja que eu só precisei de um comando chamado sum e dados. Eu não preciso ir lá no Excel arrastar nada. A mesma coisa, é mínimo, se você quiser o mínimo. Então, se você colocar aqui min de dados da coluna B de todas as linhas, tá? O menor valor é menos 4. O menor valor é menos 4, pode ser visto aqui. Máximo, max de dados da coluna B, com todas as linhas. 12, será que é? Sim, 12 está aqui, o máximo. Então, estatísticas básicas podem ser realizadas apenas com um comando simples aqui dentro do Python, sem precisar exatamente ficar toda hora abrindo Excel, fazendo lá, arrastando dados, não precisa nada disso. Uma vez que você trouxe para dentro de uma lista, então comecei tanto com o append sozinho como eu mostrei, ou como o for, você pode usar todas as estruturas, todos os comandos que a gente viu no caso de listas para o Python. Tá? É possível realizar e aí fica muito tranquilo de trabalhar com os dados que vieram de lá, do Excel. Tá? Então, resumindo para vocês, a gente tem então aqui os comandos iniciais era o xlrd, que é para importar a biblioteca, Open Workbook para abrir o arquivo, Sheet by Name para escolher o nome da planilha. Se você escolher Call Values, vai vir a coluna inteira, que começa com 0 e 1. Se você escolher Row Values, você vai ter a linha inteira, dependendo se o formato está em linha ou coluna. Tá? Lembrar sempre que, no caso de transferir para dentro do Python, começa sempre com 0, o índice é sempre 0, né? Vai até n-1. Aqui a gente fez então o que? Esvazia-se uma lista, cria-se os valores que foram anexados da coluna do Excel, usando append. Depois pode-se usar então os comandos. Então aqui que eu falei para vocês. Se você tiver os dados do Excel dentro da lista do Python, 0 é a coluna A, 1 é a coluna B, 2 pontos é todas as linhas. Se precisar selecionar determinadas linhas, preenche esses 2 pontos com algum tipo de número. E, uma vez montada a lista, usa-se então as funções mais simples de lista, como sum, como min, como max, tá? Ou seja, encontra o maior, o menor, o mínimo e assim por diante. Tá? E também está pronto para a gente utilizar todas as estatísticas das diversas bibliotecas estatísticas que existem no Python. Tá? Uma vez que você importou e jogou para uma lista ou para um vetor, como a gente vai ver em aulas para frente, você pode usar bibliotecas para fazer gráfico, para calcular histogramas, para calcular desvio padrão e assim por diante, sem precisar ter mais acesso ao Excel. Então, é uma aula de importação de dados que fica aí para vocês, no caso de trabalhar com dados que estão arquivados no Excel. Tá? Até mais!